Olá para você ligado no DAZN, daqui a pouco 2h30 da tarde aí no Brasil tem Norwich e Tottenham. É a 19ª rodada da Premier League, o Norwich jogando em casa aqui no bonito e modesto Carrow Road, capacidade para 27.200 pessoas, um dos estádios menores, um dos menores estádios da Premier League. O Norwich, que começou a rodada na última colocação, tem apenas uma vitória nas últimas 14 partidas e o curioso é, o Norwich venceu o Manchester City aqui no Carrow Road por 3-2, uma partida memorável, os torcedores ficaram empolgadíssimos. Depois disso, como eu disse, 14 rodadas, apenas uma vitória, por isso o Norwich começa a rodada na última colocação, 7 pontos atrás do West Ham, o primeiro fora da zona do rebaixamento. O Norwich precisa desesperadamente da vitória. Por outro lado, o Tottenham vem de vitória importante contra o Brighton, 2-1 em casa, se aproximou de novo do Chelsea na briga pelo top 4, pela quarta colocação, agora está 3 pontos atrás do Chelsea. Lembrando que quando José Mourinho assumiu, o Tottenham estava 12 pontos atrás do Chelsea. O Tottenham ainda não se tornou um time tão sólido, tão confiável, tem tropeçado em algumas partidas, mas o Chelsea também tem tropeçado e a verdade é que o desempenho com o Mourinho, os resultados já são bem melhores do que eram com o Mauricio Pochettino. Algumas curiosidades, o Tottenham não sabe o que é passar uma partida sem sofrer gols há 14 rodadas de Premier League jogando como visitante. Ou seja, nas últimas 14 partidas como visitante na Premier League, o Tottenham sofreu gols. O José Mourinho já falou sobre isso, falou que quer consertar essa defesa. O Mourinho falou também sobre Harry Kane. Outra curiosidade, pouca gente se lembra, mas o Harry Kane jogou aqui no Norwich na temporada 2012 e 2013, uma passagem apagadíssima, entrou em campo apenas 5 vezes, não fez nenhum gol, ele estava emprestado pelo Tottenham, acabou voltando depois de uma lesão, não deixou saudade aqui no Norwich. Pessoal, os torcedores do Norwich mal sabiam o que iria se tornar o Harry Kane, artilheiro do Tottenham nessa Premier League com 10 gols, o Timo Pukki, finlandês, 29 anos, é o artilheiro do Norwich com 9 gols, apenas um atrás do Harry Kane. Timo Pukki, que chegou na temporada passada de graça, finlandês, como eu disse, de 29 anos, fez 29 gols na temporada passada e foi o líder, o jogador mais importante da campanha do Norwich na temporada passada. O Norwich conquistou a Championship, a segunda divisão, por isso conseguiu o acesso para a primeira divisão. Mas falando um pouquinho mais do Harry Kane, o Harry Kane vai completar hoje 200 partidas de Premier League. O Harry Kane tem 135 gols em 199 jogos, uma média incrível de gols. Harry Kane que foi importantíssimo na última rodada, o Tottenham perdia em casa para o Brighton. O Harry Kane fez o gol de empate, depois o Dele Alli marcou o gol da vitória. E o Harry Kane foi muito elogiado pelo José Mourinho. José Mourinho falando que desde a época que não era treinador do Harry Kane, ele já elogiava o Harry Kane, já via o Harry Kane como um jogador fantástico. Vamos ouvir então o professor José Mourinho falando dessa máquina de fazer gols, Harry Kane. When I was not his coach, I was always saying that he's the kind of striker that is fantastic even if he doesn't score. And there are so many top strikers in the world that score so many goals, but the day they don't score, the performance is always poor because they give nothing. This is the guy that if he doesn't score, his performance is good. He presses, he recovers balls, he holds the ball, he assists, he drops back. When Dele Alli loses position, he covers the position in the defensive organization. He's fantastic. Tá aí José Mourinho elogiando muito o Harry Kane. O José Mourinho também falou dessa maratona de jogos. Ele falou que é um crime fazer o Tottenham jogar um pouco mais de 48 horas depois. O Tottenham jogou na última quinta-feira, venceu o Brighton e agora no sábado viajou para o Norwich para enfrentar o Norwich. O José Mourinho falou que isso é um desafio a qualquer médico, que ele desafia qualquer médico a corroborar essa maratona de jogos. Vamos confirmar então o time titular do Tottenham, formação diferente, também por causa dessa maratona, né? Ele deixando alguns jogadores no banco, mudando na escalação. Gazzaniga no gol, Alderweireld, Vertonghen e Foyth. Deve ser uma formação com 3 zagueiros, vamos esperar.
o Aurier pela direita e o Sessegnon pela esquerda. Sessegnon que já foi titular na última partida, reforço do Fulham, ainda não tinha muito espaço com o Pochettino, até porque começou a temporada machucado, mas com José Mourinho, principalmente com a suspensão do Son, né? O Son foi suspenso, é mais uma partida suspenso, o Sissoko também está suspenso, o Harry Winks também está suspenso, então o Sessegnon começando como titular pela segunda vez seguida. Eriksen no meio campo, Dele Alli, Ndombele também ganhando vaga de titular, e Harry Kane, o capitão. Então os 11 do Tottenham, confirmando os 11 do Norwich. Eu vou falar na relação, na sequência, porque a escalação acabou de sair. Tim Krul no gol, Max Aarons, Hamley, Christopher Zimmerman e Vranvic. Onel Hernandes, Jamal Lewis, Emiliano Buendia, argentino, 23 anos, destaque dessa equipe do Norte. O segundo jogador que mais criou oportunidades nessa Premier League, atrás apenas do De Bruyne. Então, Buendia no meio campo, Stipperman, Timo Pukki, o grande artilheiro finlandês, e Alexander Tettey. Esse é o time que o técnico Daniel Farke leva a campo. Então vamos ver como vai ser o Tottenham precisando da vitória para se aproximar de vez na briga pelo top 4. O Norwich precisando desesperadamente da vitória para respirar um pouquinho na briga contra o rebaixamento. E você acompanha tudo ao vivo e exclusivo no DAZN, 2h30 da tarde, daqui a pouquinho. Tá bom, pessoal? Fiquem ligados, acessem a plataforma, assistam a mais uma grande partida de Premier League. Obrigado pela companhia, até a próxima.